Senhoras e senhores, bom dia. A partir deste momento, estamos iniciando os trabalhos do 17º Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias, uma realização da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a Comissão Brasileira de Bibliotecas Universitárias. Solicitamos a todos, por gentileza, que desliguem seus aparelhos celulares ou coloquem no modo silencioso durante as atividades deste nosso último dia. Este evento tem como principal tema a Biblioteca Universitária como laboratório na sociedade de informação. Desde 1978, o SNBU vem promovendo o encontro e estreitando laços entre os profissionais que atuam nas bibliotecas universitárias brasileiras, alcançando um nível de maturidade que o converteu no maior e mais importante evento na área da ciência da informação no campo acadêmico. O objetivo do seminário é o de refletir sobre a biblioteca universitária como laboratório de ensino voltado para o desenvolvimento de competências informacionais e de pesquisa, atuante na identificação e no acesso às informações necessárias para a formação profissional e o avanço do conhecimento técnico e científico. Queremos, desde já, fazer um agradecimento especial a todos os nossos patrocinadores, Patrocínio Ouro, .lib, Elsevier, Systems Link International, Patrocínio Prata, Bicateca, Soluções para Educação, Cengage Learning, EBSCO, Minha Biblioteca, Patrocínio Bronze, Springer, Vértice Books. Também agradecemos aos nossos apoiadores, CAPES, CNPq, FAPERGS, Secretaria de Cultura de Gramado e Convention Bureau Gramado Canela. Solicitamos a todos para que preencham o formulário de avaliação do seminário que está disponível no site do evento, no ícone Avaliação do evento. É muito importante a participação de todos. Informamos que os anais do seminário estarão disponíveis online na página do evento a partir do dia 27 deste mês. Iniciamos este nosso último dia de trabalhos com a conferência de encerramento do seminário com o tema Gestão do Conhecimento. Convidamos para compor o palco, como coordenadora desta atividade, a senhora Ana Cristina de Freitas Griebler, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Como relatora da atividade, a senhora Maria do Rocio Fontoura Teixeira, também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E a nossa conferencista, a senhora Ana Neves, de Portugal. Ana Neves formou-se em Engenharia Informática, Ciência e Computação na Universidade de Coimbra. É sócia-gerente da Nouman, empresa que presta apoio de consultoria nas áreas de gestão de conhecimento, aprendizagem organizacional, mudança cultural e redes sociais. Ana Neves é coordenadora do Grupo Web 2.0 da Associação para o Desenvolvimento da Sociedade de Informação e membro do Conselho Geral dessa mesma associação. Deu aulas de gestão de informação e conhecimento no mestrado de inteligência competitiva na Universidade Fernando Pessoa. Com a palavra, a senhora Ana Cristina para a condução dos trabalhos. Muito bom dia. Bom dia a todos. Vamos dar início, então, às atividades de hoje do 17º SNBU, Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias, nessa última conferência que terá como tema Gestão do Conhecimento. Então, podemos começar, professora. Não? Seria possível passar para o primeiro slide, que este é o último. Só lembrando que a palestra dura 1 hora, tá? E depois teremos 10 minutos para perguntas. Bom dia.
Antes de mais, devo dizer que é um enorme prazer estar aqui convosco. Estou encantada com tanta gente, estou encantada com o Gramado. Eu ontem estava a comentar que quando cheguei a Gramado à meia da tarde, a primeira coisa que fiz foi entrar no quarto do hotel e telefonar ao Skype para falar com os meus filhos e com o meu marido, e eu disse: eles trouxeram-me numa hora de carro para aqui, eu acho que me trouxeram para outro país, porque isto não parece nada ao Brasil. Isto parece realmente um mundo de bonecas e um bocadinho de fantasia, e eu acho que é fantástico ver tanta gente aqui a partilhar um pouco desta fantasia, deste sonho, que é conseguir transformar as bibliotecas universitárias, neste caso, em algo mais enriquecedor para quem lá trabalha, mas essencialmente para quem as consome, para quem as usa. Ninguém duvida que escrever um livro requer conhecimento. Aquilo que às vezes nos esquecemos é que para poder catalogar um livro e poder organizá-lo numa estante também requer muito conhecimento. Saber pegar um livro da estante, pegar um livro da prateleira, requer também conhecimento. Saber interpretar um livro, anotar um livro, também requer conhecimento. As notas que eu tiro quando leio um livro são diferentes das que outras pessoas tiram quando leem o mesmo livro. E as notas que eu tiro são com base nos meus interesses, são com base nas coisas que eu já sei, porque eu, quando leio um livro, começo a juntar pontos entre aquilo que eu sabia e aquilo que eu passo a saber. Essa arte de juntar pontos exige muito conhecimento e muitas vezes é esquecida. Aquilo que eu estou aqui para partilhar convosco hoje é gestão de conhecimento. Venho-vos dar uma perspectiva pessoal, se quiserem, uma interpretação pessoal daquilo que é a gestão de conhecimento para mim, que é com base na prática, naquilo que tenho feito, naquilo que tenho lido, naquilo que tenho sentido de trabalhar com muitas pessoas e com muitas organizações. Não vos vou apresentar nenhuma explicação teórica, não vos vou buscar nenhuma definição do dicionário. Se quiserem, vou até evitar a explicação dos livros. Portanto, vejam isto mais como uma interpretação, como uma partilha pessoal e honesta e sincera da minha parte. Para mim, a gestão de conhecimento tem a ver com a utilização de 3 pilares das organizações de forma a melhorar os processos de conhecimento nas organizações com o propósito de atingir os objetivos estratégicos da organização. E há aqui, nesta definição, se quiserem, muito pessoal, 3 elementos muito importantes, que são os pilares, que são estes 3, que são os processos, que são estes, já vou falar, e também a questão dos objetivos. Deixem-me começar com os pilares. Quando eu falo em pilares, estou a falar de 3 elementos muito importantes nas organizações, que são a infraestrutura, são os processos e são as pessoas. Se vocês pegarem na literatura e forem ler sobre gestão de conhecimento, vão ver diferentes nomes para estes pilares. Se calhar vão ver a infraestrutura com o nome de tecnologia, se calhar vão ver as pessoas com o nome de cultura. Por isso, deixem partilhar convosco porque é que eu adotei estes 3 nomes. O que é que eu entendo por infraestrutura? Infraestrutura, para mim, envolve a parte da tecnologia, ou seja, envolve os computadores que a organização tem, que permitem, se calhar, de uma forma mais célere, partilhar conhecimento e informação entre os colaboradores. Inclui os cabos, os telefones, os dispositivos móveis que nós temos ou que não temos. Mas envolve também algo que muitas vezes as organizações ignoram, que é o próprio espaço físico da organização. Vocês trabalham em bibliotecas universitárias.
As bibliotecas, alguns dizem que estão a mudar um pouco para o digital. De qualquer forma, acredito que quase todos vocês tenham também um espaço físico de biblioteca. A vossa biblioteca, o espaço físico da vossa biblioteca, faz parte da infraestrutura que vocês têm e com a qual podem jogar, com a qual podem brincar se quiserem, para melhorar a partilha de conhecimento e de informação entre as pessoas que por lá circulam. Deixem-me partilhar convosco uma experiência muito interessante que se passou comigo há uns anos. Eu vivi 8 anos e meio em Inglaterra e num dos sítios onde trabalhei, eu trabalhei num banco. Lembro-me que fui de férias 15 dias para o meu Portugal solarengo, fugir à chuva inglesa. Quando voltei ao final de 15 dias e entrei no escritório, senti que havia qualquer coisa diferente e não conseguia perceber o que era. Demorou mais ou menos uma semana até eu perceber o que era. Havia barulho, um barulho calmo, não incomodativo, mas ouviam-se as pessoas a falar. E depois eu percebi o que é que tinha acontecido. Naquelas 2 semanas em que eu tinha estado de férias, no meio de um enorme espaço de secretárias, lá num cantinho porque o edifício era muito grande, mas numa parte do edifício onde eu não trabalhava diretamente, eles colocaram 2 mesas, sabem aquelas mesas, quase tipo um púlpito, quase mesas de bar, mas onde as pessoas estão em pé. Puseram 2 ou 3 mesas dessas, porque havia falta de salas de reunião. E ao colocarem essas mesas, as pessoas, em vez de irem para as salas de reunião, porque não tinham espaço, começaram a reunir-se em torno dessas mesas. E o que é que isso significou? Muitas coisas. Do ponto de vista da produtividade, significou que as reuniões, em vez de serem de 1 hora, às vezes passavam a ser de 5 minutos, porque as pessoas estavam cansadas das pernas. Mas, de um ponto de vista do conhecimento, se quiserem, o que significou também é que as pessoas, ao falarem num espaço aberto, deram possibilidade a que as pessoas que estão à volta se vão apercebendo da vida da organização. Se calhar, quando passam para ir tomar um café, ouvem alguém referir o nome de um cliente, ou quando passam para ir ao toalete, ouvem falar de alguma outra coisa. E sem fazerem necessariamente parte da reunião, começam a tornar-se parte de uma organização que é de todos. E foi essa a mudança que eu senti. E quando eu falo de infraestrutura, como um dos pilares das organizações e que sustentam e que devem ser considerados quando pensamos em gestão de conhecimento, estamos muitas vezes a falar de coisas tão simples quanto estas. O que é que nós podemos fazer no nosso espaço, na nossa biblioteca, para que não seja um destino, mas seja um local de passagem e um local de aprendizagem, mesmo que as pessoas não entrem lá com o intuito explícito de aprender? O segundo pilar são os processos. O que é que eu falo aqui de processos? Estou a falar de processos de recrutamento. Quando chamamos alguém para trabalhar na nossa organização, a que é que nós damos atenção? Damos atenção ao currículo da pessoa? Ou damos atenção também à rede de contactos que a pessoa tem, à motivação que a pessoa tem, à vontade de aprender que a pessoa tem, à flexibilidade, à criatividade, à dinâmica que a pessoa tem? Será que os valores daquela pessoa estão alinhados com os valores da nossa organização? Será que o espírito daquela pessoa é aprender para si própria ou contribuir para a aprendizagem coletiva do espaço onde se vai inserir? Isto é um processo de recrutamento que é extremamente importante. Às vezes diz-se que a gestão de conhecimento só pode aparecer ou acontecer em organizações que têm uma cultura preparada para receber essa gestão de conhecimento. Eu não acredito nisso. Eu acho que a cultura pode ser mudada. E a gestão de conhecimento beneficia de uma cultura que a acolha, uma cultura boa, se quiserem, ou positiva,
mas a gestão de conhecimento pode ela própria ser um agente para mudar a cultura da organização. Por isso, o recrutamento é um processo extremamente importante e se vocês conseguirem pensar no recrutamento e contratar para trabalhar convosco as pessoas certas, começam a moldar a cultura logo aí. Agora, há outra coisa, é que os processos, e especialmente em casos como os vossos, em que vocês trabalham às vezes em equipas muito pequeninas, que não têm propriamente possibilidade de recrutar, vocês têm pessoas que entram pelo vosso espaço da biblioteca todos os dias. Pensem nessas pessoas como pessoas que vão trabalhar convosco. O que é que vocês podem fazer para conseguir atrair até ao vosso espaço de biblioteca as pessoas certas, para conseguir criar a cultura certa que vocês querem para a vossa organização? Para além do processo de recrutamento, podemos falar também dos processos de avaliação. Como é que nós reconhecemos, como é que nós valorizamos as pessoas que trabalham no nosso espaço, na nossa organização? Como é que nós damos a entender às pessoas que estão connosco que é assim que nós gostamos que elas se comportem? O que é mais importante? Ter uma pessoa muito quietinha, caladinha, num canto, a ler um livro, sem fazer barulho? Ou ter uma mesa de 2 ou 3 que vão partilhando o que estão a ler e que em conjunto vão construindo algo de interessante? O que é que nós queremos ver na nossa biblioteca, no nosso espaço? Eu devo-vos dizer que fiquei muito intimidada quando fui convidada para vir falar para vocês. E a razão é simples, é que eu não sou fã de bibliotecas. E não sou fã de bibliotecas... Aliás, deixem-me reformular isso. Eu não sou fã das bibliotecas portuguesas. Eu digo isto porque é assim, eu vivi, como estava a dizer, vivi muito tempo em Inglaterra, 8 anos e meio. E enquanto estive lá, tive um filho. Eu passava horas na biblioteca com o meu filho. Com 1 ano e meio eu comecei a levar o meu filho para a biblioteca. Passava horas, sentada no chão da biblioteca, a ler livros numa grande festa. Fazíamos teatro com os livros na mão. Brincávamos com as outras crianças na biblioteca. E isto porquê? Porque nas bibliotecas em Inglaterra o barulho é bem-vindo. Gosta-se que as pessoas façam barulho. Significa que estão vivas. Significa que estão a falar umas com as outras. Em Portugal, a gente entra em bicos dos pés. Senta-se calmamente. Eu acho que se alguém tivesse algum problema de saúde enquanto estivesse sentado na biblioteca, se calhar ninguém dava conta. E isso preocupa-me. E eu acho que é por isso que eu tenho esta relação um bocadinho avessa às bibliotecas em Portugal. Por isso, daí eu ter ficado um bocadinho intimidada. Mas esta questão dos processos que eu estava a referir é extremamente importante. Estamos a deixar que as pessoas que entram no nosso espaço se comportem como nós consideramos que é importante comportarem-se? Estamos a fomentar um ambiente de diálogo e de conversa? Ou estamos a tornar as pessoas, cada uma delas, quase que ilhas isoladas de aprendizagem individual? Fica a provocação. Depois há um outro aspecto, um outro pilar, que é o pilar das pessoas, que, como eu estava a referir há pouco, várias vezes se vê referido como cultura. Porquê é que eu mudei para pessoas? Porque quando se fala em cultura, que atenção, é extremamente importante, está-se a falar daquela coisa que eu estava a dizer há bocadinho, será que nós temos a cultura certa para a gestão de conhecimento? E apesar da cultura ser um valor ou algo extremamente importante, não é um pré-requisito, é algo que nós podemos moldar e podemos construir e adaptar como queremos. Mas para além disso, eu senti que ao falar em cultura, estamos a deixar para trás um outro aspecto muito importante, que é o aspecto das competências. E as competências das pessoas são um dos pilares também super importantes
que deve ser considerado quando estamos a pensar em gestão de conhecimento. Nós não podemos pensar em iniciativas de gestão de conhecimento e dizer vamos agora todos começar a utilizar uma intranet ou uma plataforma de colaboração se as pessoas não têm competência e conhecimento para usar um computador. Eu não estou a falar de vocês, estou a falar também, como já perceberam, das pessoas que entram na vossa biblioteca. Porque eu acho que quem lá trabalha e quem a visita, em conjunto, fazem um polo de aprendizagem. Estamos nós a exigir às pessoas conhecimentos ou comportamentos, aliás, para os quais não têm competências, que não têm conhecimentos para poder executar. Daí falar em pessoas. Pensem em pessoas como a cultura que é criada por essas pessoas, pelos seus comportamentos, pelos valores que demonstram, mas também pelas competências que podem trazer ou as competências que não têm. Pensem sempre dessa forma. Que valores há, que valores não há? Que competências temos, que competências faltam? É preciso sempre analisar os dois lados da moeda, se quiserem, para poder pensar o estado dos pilares que nós temos e os pilares que nós precisamos de construir para avançar. Andando e olhando agora um pouco para os processos, mais uma vez, se olharmos para a bibliografia, para as referências, vocês vão encontrar imensas combinações diferentes do que podem ser considerados os processos de conhecimento. Há autores que falam em 2, há autores que falam em 5, há outros que falam em 20. Vocês escolham. Não estou a dizer que nenhum deles está certo, que nenhum deles está errado. Mais uma vez, repito que isto é um pouco a minha visão. E ao longo do tempo eu fui elaborando e fui alterando estes nomes. E para já, hoje, falo com vocês, são estas as palavras, os processos que eu tenho para partilhar convosco. E é assim, começando ali pela aquisição, atenção que isto não tem propriamente uma ordem, mas começando pela aquisição, o que é que estamos a falar aqui? Estamos a falar no processo de aprendizagem. Como é que a nossa organização aprende? Como é que as pessoas que trabalham connosco aprendem? Podem ser ações de formação, podem ser atividades de criatividade que criam novo conhecimento. Podem ser várias formas. Podemos recrutar pessoas para que a organização consiga aprender com as competências que essas pessoas trazem. Depois falo em troca. E atenção que eu falo em troca e não utilizo a palavra partilha. E porquê que eu deixei de utilizar a palavra partilha? Que aliás é a palavra que mais se vê na bibliografia. Vocês muitas vezes veem share knowledge, partilhar conhecimento. Eu deixei de utilizar essa palavra de propósito e comecei a utilizar a palavra troca. E a razão é muito simples. Eu trabalhei no Ministério da Saúde, em Inglaterra, e numa agência específica. E essa agência era composta por um grupo de pessoas, peritas, experts, em determinadas áreas da saúde, da administração hospitalar, por exemplo, que foram trazidos para criar aquela organização, aquela agência. Portanto, eram pessoas que achavam que sabiam muito, e sabiam. Esqueciam-se que, por muito que eu saiba, posso sempre aprender qualquer coisa. Esqueceram-se desse pormenor. E eu fiz uma auditoria com eles, entrevistei vários dos diretores de topo. E uma coisa que eu reparei é que, ao contrário daquilo que se costuma dizer, que as pessoas gostam muito de comer, absorver o conhecimento dos outros, mas que normalmente não gostam de dar aquilo que sabem, aquilo de que todos eles se queixaram é: eu não tenho tempo suficiente para poder dar aos outros aquilo que eu sei. E eu fiquei surpresa, fiquei espantada, juro que fiquei. E depois comecei a pensar, estamos a falar de uma organização pública, onde as pessoas não têm bónus ao final do ano. A progressão da carreira é lenta ou quase nula. Qual é a satisfação que estas pessoas têm no trabalho? Reconhecimento. Ser reconhecido pelos seus colegas é a melhor forma de se sentirem bem no trabalho. E a forma de serem reconhecidos pelos colegas
é mostrando que sabem mais do que eles. Portanto, nesta organização, o problema não era as pessoas não quererem dar conhecimento, o problema era antes perceber que também precisavam de tempo e de disponibilidade mental para absorver conhecimento dos outros. Daí eu deixei de utilizar a palavra partilha, que dá muito o significado de dar, e passei a utilizar a palavra troca, que implica dar e receber. Depois, 2 processos que normalmente andam de mãos dadas, ou aliás, que deviam andar de mãos dadas. O armazenamento da informação e do conhecimento é extremamente importante, mas não serve de absolutamente nada se não se conseguir depois aceder a essa informação e de conhecimento. E aquilo que eu noto em inúmeras organizações é que há uma preocupação muito grande de armazenar informação e conhecimento. Vamos criar bases de dados de boas práticas, vamos criar bases de dados de contactos, vamos criar arquivos, vamos criar isto, vamos criar aquilo, vamos reter todo o conhecimento e informação. E depois esquecem-se da outra parte. É que não interessa esse conhecimento estar lá, essa informação estar na organização, se não houver mecanismos fáceis de que essa informação e de que esse conhecimento saiam e cheguem às pessoas na altura em que ele é preciso. Validação, extremamente importante. Não interessa ter muita informação e muito conhecimento se esse conhecimento e essa informação não forem de qualidade. E o que é que eu entendo por informação de qualidade? É informação que é relevante para a organização. É informação que é atual. Felizmente ou infelizmente estamos numa época de constante mudança em que as coisas mudam à velocidade da luz. Não interessa ter lá estatísticas, bem, poderá estar do ponto de vista histórico, mas quem precisa de dados agora, sobre agora, não interessa lá ter os dados de há 20 anos atrás. Portanto, relevante, atual e verdadeira. São, para mim, as três características de informação de qualidade. Depois temos um outro processo que é a auditoria. Mais uma vez, não interessa ter informação na nossa organização se não for válida e necessária para os nossos objetivos estratégicos. E por último, no centro, o processo mais importante de todos, que normalmente é esquecido, utilização. Mais uma vez, para que a informação, para que o conhecimento se não está a ser utilizado? E a utilização desse conhecimento e dessa informação revela-se nas coisas mais simples, como escrever um livro, tirar um livro da prateleira, arquivar um livro, anotar um livro, partilhar um livro. São coisas fáceis, aparentemente óbvias, que fazemos todos os dias, mas que exigem essa utilização desse conhecimento. Eu tenho este diagrama que me segue já há alguns anos. Algumas das palavras vão mudando, como eu estava a dizer, mas que me segue já há alguns anos. E ontem à noite reparei, a olhar para o programa deste evento, que se olharmos para o título de cada um dos dias do programa, vocês quase que conseguem mapear diretamente cada um dos dias, as atividades que lá são referidas para os processos desse mapa, do diagrama. E eu fiquei super contente, porque acho que realmente há, para quem construiu o programa, só revela uma capacidade, uma visão de conjunto fantástica. E é fantástico ver que há trabalho a ser feito em tudo isto. Este slide é só para não se esquecerem de uma coisa que eu referi na definição que vos sugeri. Objetivos estratégicos. Não façam nada, sem pensar quais são os objetivos da organização onde eu trabalho. O que é que eu quero fazer na minha biblioteca? O que é que eu quero que aconteça a cada pessoa que aqui entra? O que é que eu quero que aconteça a cada pessoa que aqui não vem, mas que se calhar devia vir? Como é que eu os quero impactar? Esses são os vossos objetivos e devem orientar tudo o resto que vocês fazem em termos da infraestrutura, das pessoas, em termos também dos processos, dos processos de conhecimento que vocês orientam.
Posso só perguntar como é que estamos de tempo? Alguém me pode dizer? Ok, pronto, está ótimo. Aquilo que eu queria fazer agora era provocar-vos um bocadinho. Penso que, espero eu, ter passado um pouco das ideias, vá lá se quiserem, de alguns conceitos, de alguns princípios. E agora eu queria jogar um pouco com vocês, partilhar, conversar um pouco com vocês e provocar-vos, acima de tudo, fazer-vos pensar. Vamos ver se consigo. Se calhar está toda a gente cansada, afinal de contas já aqui estão há 5 dias, mas pronto. Vamos ver de que forma é que estas coisas que temos estado a falar podem fazer sentido no espaço onde vocês trabalham e de que forma também é que as tecnologias podem ajudar e ainda de que forma é que algumas das coisas que funcionam bem, por exemplo, nas redes sociais, podem ser transportadas para o mundo físico, que é o mundo de uma biblioteca. Há muita preocupação de fazer, por exemplo, no Facebook ou no Ning, ou o que for, tentar recriar online. Aliás, é isso um pouco o sucesso das redes sociais, das ferramentas sociais. É porque recriam online comportamentos físicos, coisas que nós fazemos no dia-a-dia, nos nossos locais de trabalho, nos cafés, nas ruas. A parte do partilhar dicas ou dizer que gosta de alguma coisa, é isso que está no fundamento, se quiserem, das redes sociais. É por isso que elas estão bem-sucedidas. Eu aqui queria-vos convidar a andar para trás, a pensar se isto funciona no Facebook, se as pessoas gostam tanto disto no Facebook ou no LinkedIn, como é que eu consigo pegar nisto e encontrar um equivalente em papel, de forma física, que resulte na minha biblioteca onde eu trabalho? Como é que eu posso provocar as pessoas e engajar as pessoas para que elas participem e se entusiasmem a participar da mesma forma que eu as vejo ativas e participativas nestes espaços online? Começo por partilhar convosco um diagrama que criei recentemente. Eu no início do ano fui convidada pelo Governo do Estado de São Paulo a escrever alguns posts para o blog deles. E o primeiro post que eu escrevi foi sobre o conceito de serendipidade, do inglês serendipity. Estão familiarizados com esse conceito? Não. Então vamos lá. Serendipidade, que até aparece ali com aquelas ondinhas vermelhas, que é o corretor a dizer que a palavra está errada. Não está, existe. Esta eu fui ver ao dicionário. Peguei no livro, fui ver, está lá. O que é que quer dizer serendipidade? Serendipidade, muitas vezes, é traduzida para acaso. Aliás, eu durante muito tempo nem sequer sabia que havia a palavra em português. Então, quando lia serendipity, em inglês, traduzia para português como acaso. Até que um dia, por acaso, li um texto que explicava as raízes da palavra serendipity e que dizia, penso eu que vem do grego, peço desculpa se não for, mas eu acho que é do grego, e que mais do que a sensação de acaso, ou para além desta ideia de acaso, traz uma outra ideia associada, que é a ideia de perspicácia. E aquilo fez-me pensar. E aquilo que eu acabei por concluir é que realmente, quando nós falamos de serendipity, de serendipidade, estamos a passar ou a tentar transmitir várias coisas. Estamos a transmitir a ideia de acaso, algo que acontece sem nós planearmos. Eu vir a um evento como estes e ver uma apresentação fantástica, como esta, por acaso, que agora está a acontecer. E eu não estava à espera, aconteceu por acaso. Ou ir na rua e encontrar uma pessoa, deixei cair o saco, falei com a pessoa e apaixonei-me. Foi um acaso. Ou peguei num livro e abri o livro e encontrei uma passagem que me disse alguma coisa. Foi um acaso. Agora, isso de nada serve se nós não formos perspicazes para conseguir pegar nesse acaso e dar-lhe significado.
vocês só são capazes de achar esta apresentação especial e espetacular se forem perspicazes. Se não acharem especial é porque não são, aviso já. Só vão conseguir apaixonar-se pela pessoa com quem esbarram se tiverem a perspicácia. Só vão conseguir encontrar significado na passagem que veem no livro que abrem se forem perspicazes. E essa perspicácia, por sua vez, necessita de um outro elemento: informação e conhecimento. É desse cruzamento da informação, do conhecimento, da perspicácia e do acaso que resulta aquela coisinha ali no meio que é serendipidade. E se não conhecem essa palavra, agarrem-se a ela. É uma palavra que custa a dizer, custou-me imenso tempo até eu decorar, às vezes, especialmente o serendipitous, que em inglês é horrível dizer, mas que desde que eu realmente comecei a perceber o que é que ela queria dizer, penso nela imensas vezes, porque marca muitas coisas na nossa vida, mesmo até a nível pessoal. Mas onde é que eu quero chegar com tudo isto? Onde é que eu quero chegar? Num sítio muito simples. É que para fazer gestão de conhecimento, uma das coisas extremamente importantes é conseguirmos criar momentos de serendipidade. E para nós conseguirmos criar momentos de serendipidade, precisamos de criar momentos em que acontecem, ou situações que acontecem coisas por acaso às pessoas quando elas menos esperam. Entrarem numa biblioteca à procura de um livro que lhes foi recomendado por um professor e esbarrarem, não literalmente de preferência, mas esbarrarem com um outro livro em que nunca teriam pegado, mas que de alguma forma complementa aquele que foram lá buscar, ou que os desafia a pensar em algo tão completamente diferente que os faz pensar fora da caixa e ser criativos e inovadores e conseguir chegar a conceitos e a ideias onde nunca teriam chegado de outra forma. Mas, mais uma vez, para que esse acaso surta efeito, precisamos de construir uma base de clientes, de alunos, de docentes, de pessoas informadas, perspicazes. E podemos criar condições para que isso aconteça e podemos dar-lhes uma mãozinha ao longo do caminho para que isso seja mais fácil. Provavelmente já todos visitaram o site da Amazon ou o equivalente, o Submarino, acho eu, que existe no Brasil, para comprar livros online, que se calhar é uma coisa que vocês até fazem com muita frequência, dada a vossa ocupação. E já devem ter reparado nesses sites que é muito normal, quando veem um livro aparecer a certa altura na mesma página ou nessa página uma informação. Pessoas que compram este livro também costumam comprar este. Acreditem que o objetivo da Amazon ou da Submarino não é ser simpático para vocês, é ser simpático para eles. Pronto. Mas, o que é que acontecia se nas vossas bibliotecas vocês tivessem algo tão simples como alunos que leram este livro, também leram este livro. Docentes que recomendaram este livro, também recomendaram este livro. E isto pode ser feito quase que em papel. Ou pode ser feito de uma forma tão informal como, especialmente em bibliotecas mais pequenas, com equipas de bibliotecárias mais pequenas, vocês sabem o que é que as pessoas leem. Vocês sabem como é que as coisas se ligam umas às outras. Por que não provocar as pessoas? Estou a ver que está a levar este livro. Já experimentou levar este? Complementam-se muito bem. A pessoa se calhar não ia pensar nisso, porque o professor só falou no outro. Mas se calhar a vossa provocação está a criar aquele acaso que a pessoa precisa para encontrar alguma coisa nova. Eu não sei se já ouviram falar, desculpem a imagem, não leem o que lá está, não interessa, esse não é o objetivo, não se esforcem muito.
Eu não sei se vocês conhecem os mapas de redes sociais. É uma coisa que até vem da sociologia, é uma coisa já usada há imenso tempo para outros fins, que tem mais recentemente sido usada muito na área da gestão de conhecimento, eu utilizo até muito frequentemente, para mapear as relações que existem entre pessoas ou departamentos numa organização. Um senhor que tem vindo a trabalhar muito nisso é um senhor chamado Valdis Krebs. Eu não sei qual é a origem dele, é um nome muito estranho. Tem um site que é o Orgnet, onde ele partilha imensos exemplos de como é que esse conceito, os mapas sociais, podem ser aproveitados. E uma coisa que ele se lembrou de fazer foi de ver o relacionamento entre livros. E aquilo que vocês estão a ver, penso que dá para ver que há um grupo de... Há ali um agrupamento azul e há um agrupamento vermelho. Isto tem a ver com os partidos principais, os principais partidos políticos nos Estados Unidos. E o que ele conseguiu fazer, ou ver, aliás, descobrir, ele não fez isto, ele descobriu isto, é que as pessoas que votam num partido leem um conjunto de livros completamente diferente do conjunto de livros normalmente lido pelas outras pessoas do outro partido. A partir do momento em que nós conseguimos perceber quem lê o quê, nós começamos a revelar padrões. E aquilo que isso nos permite fazer, duas coisas. Permite-nos poder aconselhar melhor, se quisermos continuar a fomentar esses padrões, ou permite-nos picar, furar e tentar romper esses padrões, para que a organização consiga evoluir num percurso de mais inovação. Vamos tentar que as pessoas que estão a ler este conjunto de livros, que são característicos de um partido, comecem a ler livros do outro partido. Vamos tentar que as pessoas que estão interessadas em história comecem a ler livros que são normalmente associados com pessoas interessadas em design. É assim que aparece a inovação. É desta fricção, desta mistura que aparece a inovação. E vocês estão todos num lugar privilegiado para perceber os padrões e para provocar as pessoas a saírem fora da caixa, a irem esbarrar com o outro lado, a serem criativos, a serem inovadores. Vocês têm esse poder. Há bocadinho ficaram escandalizados quando eu mostrei um livro com anotações. Eu também fiquei, confesso. Especialmente a vermelho. Pelo menos em Portugal é má educação escrever a vermelho. Isto normalmente é o que eu faço quando quero anotar nos livros. Eu anoto imenso nos livros, mas normalmente eu anoto a lápis, porque depois posso apagar. Ou então anoto com post-its. E aquilo que às vezes faço é empresto os meus livros. E quando empresto livros que estão anotados com post-its, aquilo que eu peço às pessoas a quem empresto é: faz o que tu quiseres, não escrevas no livro e não arranques os meus post-its. E outra coisa que eu digo é, se quiseres, podes acrescentar os teus post-its. As minhas anotações normalmente são muito pessoais. Eu até tenho códigos. Se eu vejo uma passagem que acho muito interessante, ponho um Q de quote. É alguma coisa que eu posso um dia vir a usar num trabalho. Se eu vir uma definição, ponho um D de definição. Se eu vir alguma coisa que quero investigar mais, desenho um olhinho. São coisas minhas, são coisas muito pessoais. Por outro lado, quando estou a ler um livro, outro tipo de anotações que eu faço é: isto fez-me lembrar o livro X. Ou então ponho perguntas com um grande ponto de interrogação para pensar mais tarde. Como é que isto se relaciona com o trabalho do Joaquim? Essas anotações são pessoais, mas se essas anotações forem vistas por outras pessoas que leem o mesmo livro que eu estou a provocar essas mesmas pessoas. E mesmo que elas interpretem os meus códigos de uma maneira completamente diferente, eu já estou a provocar. Imaginem que as pessoas pensam que o D que eu ponho de definição é um D para disparate. Podem-se rir as pessoas, mas se calhar também vão pensar: mas porquê é que a Ana pensou que isto é um disparate? E vão pensar.
E se calhar até vão conseguir arranjar um motivo para aquilo ser um disparate. Mas isso provocou-as, fê-las pensar. Isto tudo onde é que eu quero chegar? As anotações, que são uma coisa pessoal, transformam-se e têm uma dimensão gigante a partir do momento em que são partilhadas. Eu não sugiro que vocês digam às pessoas para começar a escrever nos vossos livros. Não é isso. Mas lá está. Hoje em dia há ferramentas que nos permitem online, que nos permitem tomar anotações e partilhar anotações uns com os outros e construir sobre as anotações que os outros já lá colocaram. Eu não sei se vocês conhecem este site, o Digo com 2 Is. É um site, como muitos outros, que vos permite colecionar favoritos, ou seja, vocês veem um site que gostam e marcam, mas permite-vos também anotar sobre esse site. Eu posso estar a ver um site, uma página que me interessa, e gostam, e vocês podem, nesta ferramenta, colocar uma notinha e sublinhar partes da página, ou assinalar uma parte da página, e guardar e dizer isto interessa-me porque as anotações que vocês estavam a ver aqui no livro, vocês podem nas fazer diretamente online. E depois podem fazer uma coisa, podem guardá-las só para vocês, ou podem partilhá-las com o resto do mundo, ou podem partilhá-las com um grupo de amigos. Vocês já imaginaram a quantidade de pessoas que todos os anos, porque frequentam as mesmas disciplinas, as mesmas cadeiras, os mesmos cursos, vão pesquisar exatamente as mesmas coisas. E por um lado é bom pesquisar, as pessoas têm que aprender a pesquisar. A arte de pesquisar exige conhecimento, existe prática. Mas numa situação, num mundo em que vivemos, em que as coisas mudam a cada minuto, para que ter pessoas, anos, sem conta, repetidamente, a investigar exatamente as mesmas coisas? Porque não permitir às pessoas pegarem tudo o que já foi investigado no ano anterior, ok, isto é um dado adquirido, o que é que evoluiu desde o ano passado até aqui? Como é que eu vou construir com o que já havia e com o que foi, entretanto, criado? Como é que eu evoluo a partir daqui? Estas anotações, esta partilha do que já foi investigado antes é fundamental. Depois há outra coisa. Em Inglaterra havia uma livraria onde eu gostava muito de ir, que era a Waterstones. Para já, porque normalmente tinha Starbucks lá dentro e eu gostava muito. Depois, porque tinha uns sofás muito confortáveis para eu poder ler. E depois tinha outra coisa. Estou a falar de uma livraria, não estou a falar de uma biblioteca. E depois tinha outra coisa. Normalmente havia uma prateleira à entrada que tinha os 10 livros mais vendidos. Mas aquilo que eu gostava mesmo era quando eu andava a passear pelos corredores da livraria e via, ao pé de alguns livros, staff picks, as escolhas dos empregados. Ou seja, as pessoas trabalham ali. E a Waterstones tem uma preocupação grande, que é as pessoas que escolhem para trabalharem lá são pessoas que gostam de livros e leem muitos livros. Podem ser banda desenhada, podem ser livros infantis, o que for, mas gostam de livros. Quem melhor do que eles para dizer eu gostei muito deste livro porque é uma pessoa, nós não conhecemos, não nos diz nada, mas é uma voz. Mais do que saber que houve 15 mil livros vendidos de um último qualquer autor conhecido, que isso se calhar só aconteceu porque ele tinha escrito livros bons antes ou porque teve uma boa campanha de marketing, se calhar é muito mais importante para mim saber que o João, do corredor dos policiais, comprou, ou leu e gostou de ler aquele livro. E ele diz porquê? Eu gostei porque li até meio do livro e aquilo estava muito aborrecido, mas de repente não consegui parar mais de ler. E eu sei o que é que aconteceu. E se calhar até posso ir falar com o João e perguntar-lhe o que é que tu gostaste. Vocês que trabalham com os livros todos os dias, provavelmente leem muitos deles. Por que não dar a vossa opinião? Ou melhor ainda, por que não pedir às pessoas que vão lendo os livros para deixar opinião sobre os livros que gostam?
Sabem aquela coisinha do gosto no Facebook? Que a gente põe o curtir, cá vocês têm curtir, pronto. Porquê é que a gente não arranja autocolantezinhos, post-its, há uns post-its assim com a forma de uma mãozinha para o ar, com o dedinho no ar, em que as pessoas, quando vão entregar o livro na biblioteca de volta, podem pôr um autocolantezinho desses no livro e dizer eu gostei. E podem assinar e dizer foi a Joana do curso de design que gostou deste livro. E o meu e-mail é este. Ou podem me encontrar no Facebook aqui, podem vir falar comigo para perguntar porque é que eu gostei. Isto funciona no Facebook. As pessoas estão a partilhar estas coisas no Facebook. É muito difícil para vocês controlarem o que se passa no Facebook, mas se calhar podemos ir buscar ao Facebook e a esse tipo de redes ideias para criar cenários inesperados dentro dos espaços da biblioteca e conseguir o mesmo tipo de interação. E isto é gestão de conhecimento. Deixem-me só voltar para trás para vos mostrar este outro site. Este site chama-se Goodreads. É um de muitos sites onde as pessoas podem criar a sua, biblioteca online. Os livros não estão lá, é só a referência dos livros. Pode-vos ajudar a catalogar os livros que vocês têm em casa, pode-vos ajudar a catalogar os livros que vocês já foram lendo, pode-vos ajudar a descobrir livros com base numa coisa que está ali, Friends Reviews, que aqui aparece em branco se quiserem, porque eu não estava logged in. Eu posso saber o que é que os meus amigos gostam. Eu normalmente confio nos meus amigos, senão não eram meus amigos, certo? Se eu confio neles e eles dizem que gostam de um livro, se calhar eu também vou gostar. Por isso, se calhar, interessa-me saber o que é que eles gostam. No LinkedIn, acho que também já começa a haver esta funcionalidade. E há muitos sites que vos permitem fazer isso. Será que é possível vocês materializarem, isto é um bocadinho o inverso daquilo que a sociedade tende a fazer, mas será possível materializar este conceito e transportá-lo para a vossa biblioteca, para que as pessoas, quando entram, tenham uma percepção daquilo que os seus amigos gostam? Finalmente, queria... Ainda estou ok com o tempo? Estou ok com o tempo? Sim. Finalmente só queria deixar uma última provocação. Eu acho que esta, se calhar, é uma das grandes, porque normalmente as pessoas das ciências de informação não gostam nada quando eu falo das tags, das etiquetas. Se bem que eu vi várias coisas que me agradaram muito. Para já vi várias intervenções no programa que falavam disto, e depois reparei que o próprio programa utiliza, em algumas páginas, nuvens de palavras para descrever algumas das sessões, que eu achei fantástico. Eu sou uma apaixonada pelas etiquetas, ou pelas tags, ou chamem-lhe o que quiserem, temas, tópicos, o que vocês quiserem. E apaixonada a ponto de dizer que de todas as ferramentas sociais que existem, e o que é que eu estou a falar aqui? Wikis, blogs, o gosto, a votação, os perfis do utilizador, tudo isso são partes de ferramentas sociais. De todas elas, a que eu gosto mais são as tags. E porquê é que eu gosto das tags? Porque as tags são uma pérola para a gestão de conhecimento. São um baú de tesouro, são o que vocês lhe quiserem chamar. Vocês conseguem tanto com as tags. Voltando à questão da serendipidade, as tags são uma chave que vocês podem usar qualquer minuto para entrar num mundo novo, para esbarrarem com alguma coisa diferente. Deixem-me partilhar convosco um exemplo que é muito ridículo, se quiserem, muito pateta, mas que eu penso que ilustra o que eu quero dizer. E curiosamente isto aconteceu até... Foi um exemplo ridículo inventado durante muito tempo, mas tornou-se realidade há relativamente pouco tempo. Eu fiz um estudo sobre o estado da gestão de conhecimento em Portugal. Fiz um estudo, normalmente os estudos são muito virados para o mundo académico. Eu não sou uma académica e não pretendo ser e não tenho o conhecimento científico para poder fazer um produto académico. Aquilo que eu estava a querer fazer era um instrumento
que permitisse aos empresários, às pessoas que trabalham em empresas, perceber o que é a gestão de conhecimento, como é que ela se traduz na realidade e como é que está o estado das outras empresas, neste caso em Portugal, nessa área. E então, eu quando fiz o estudo, aquilo que eu sabia era que o relatório tinha que ser um relatório que conseguisse agradar e chamar a atenção de pessoas que não têm tempo para ler, que é um bocadinho estranho, não é? Eu preciso que pessoas que não têm tempo para ler, leiam. Pronto. Então eu sabia isto, tinha uma mensagem que queria passar. E então eu fiz o relatório. E a verdade é que hoje, quando as pessoas vêm falar comigo do relatório, normalmente a primeira coisa que me dizem é: o relatório estava muito bonito. É bom, pronto, já foi alguma coisa. Onde é que eu quero chegar com isto? Se eu pegar naquele relatório e precisar de pôr etiquetas naquele relatório, eu se calhar vou pôr etiquetas naquele relatório: gestão de conhecimento, porque é sobre gestão de conhecimento. Portugal, porque é um estudo que se refere a Portugal. 2011, porque foi o ano em que foram dados os dados recolhidos. Posso pôr se calhar o meu nome, porque fui eu a autora do estudo. Posso pôr aprendizagem organizacional, porque é um dos outros tópicos referido. Se formos perguntar a outra pessoa, se calhar com outros interesses, a pessoa vai olhar para aquilo e vai pensar: que giro, este formato, este design é interessante. Para ela não lhe interessa minimamente o conteúdo que lá está. Se calhar as etiquetas que vai utilizar é design, cor, formatação de letra. Está mal? Não está. Se vocês forem pegar nas taxonomias mais tradicionais, a probabilidade era ter ficado tudo em gestão de conhecimento. O que quer dizer que havia um enorme grupo de pessoas que nunca ia ter aquele relatório. É o acaso. É a pessoa que se calhar se interessa por design, que vai ver o relatório porque tem um design engraçado e que se calhar de repente se começa a ficar interessada e a despertar o interesse pela gestão de conhecimento. As tags têm outra coisa fantástica. Dava para fazer coisas como umas que vimos aqui atrás, que é, desculpem voltar atrás, vocês estão a ver ali, readers also enjoyed similar books. Normalmente, esta relação que é feita automaticamente pelos sites é feita com base nas tags. Como é que eles sabem que os livros são iguais? Obviamente não têm lá um computador a ler livros para ver se eles são parecidos. Normalmente é com base nas etiquetas que as pessoas veem, que as pessoas colocam. E eles sabem se este livro tem estas etiquetas e este tem etiquetas semelhantes, eles provavelmente estão relacionados. Portanto, permite-vos fazer este tipo de relacionamento. Mas depois permite-vos fazer coisas fantásticas como esta. Isto é um site experimental que foi feito por um aluno já para aí há uns 5 ou 6 anos. Atenção que isto não é feito com base em etiquetas, é feito com base em palavras, mas dá perfeitamente para ilustrar o que é que eu quero dizer. O endereço é aquele que está lá em cima, se vocês quiserem brincar, eu aqui tenho só uma imagem estática. Este aluno, que eu acho que ele até é israelita, pegou nos discursos dos presidentes americanos nos últimos 100 anos, acho eu, e pegou em cada um dos discursos e transformou cada um dos discursos em nuvens de palavras. E aquilo que vocês podem fazer, e se forem ao site podem mesmo interagir com o site e ver isso, é arrastar aquela coisinha que está ali, aquela barra de navegação, e ver a nuvem de palavras a mudar à medida que os anos avançam. Se vocês forem para os primeiros, vão ver em letras grandes palavras como indígenas, como guerras. Depois começam a ver educação, economia. A partir do 11 de setembro, começam a ver palavras como Iraque, terrorismo, bombas, guerra. No espaço de segundos, vocês ficam com uma noção da história dos Estados Unidos nos últimos 100 anos. Em segundos, vocês ficam a saber. Se vocês pensarem o que é que isto pode fazer para todo o material arquivado que vocês têm, para todos os livros que vocês têm, se vocês pensarem e pegarem
Este livro foi recomendado, ou foi pedido, ou foi comprado neste ano. E estas têm sido as etiquetas, ou foram as etiquetas que as pessoas usaram. Este foi comprado neste ano e estas foram as etiquetas que as pessoas usaram. E depois corram e vejam os interesses dos vossos docentes, os interesses das universidades a mudar ao longo dos anos. Vocês têm uma história, imediatamente, em segundos, que é contada com base nisso. Vejam também outra coisa. Vocês podem ver as etiquetas para um mesmo livro a mudar ao longo do tempo, consoante o vocabulário da própria sociedade vai mudando. Se eu falar hoje que vou tweetar alguma coisa, vocês provavelmente sabem o que é que eu estou a falar. Há 2 anos atrás, vocês das duas uma, ou diziam assim, oh, é portuguesa. Ou então pensavam que era um pássaro, das duas uma. Isto é o vocabulário a mudar. E isso é o grande problema das taxonomias. São muito estáticas. E ao ser estáticas, criam caixas. E ao criar caixas, bloqueiam o conhecimento e, acima de tudo, bloqueiam a inovação. Estou a ser polémica, eu sei. Devia ter medo, agora era a altura dos tomates. Mas, aguentem aí. No mundo ideal, teríamos as duas coisas, as taxonomias e as tags. Mas só podermos ter uma, eu escolho as tags 1000 vezes. É das ferramentas mais poderosas que nós temos. E agora acabo, antes que me batam. Espaço para perguntas e ficam os meus contactos se não tiverem tempo para perguntar hoje. Muito obrigada, Ana. Com certeza, a tua fala nos trouxe grandes provocações, vamos refletir muito, né? E abra as palavras para vocês. Se querem mandar perguntas, podem utilizar o microfone, enviar por escrito. É difícil nós, da comissão organizadora, agradecer e dizer que foi brilhante, porque parece que é um autoelogio, né? E se não disserem isso, eu digo que não são perspicazes, portanto é melhor dizer. Exatamente, então eu fiquei num dilema. Na verdade, o mérito é da Maria, que está relatando a mesa, a indicação foi dela, e eu acho que nós não poderíamos terminar melhor o nosso evento, considerando que realmente a tua intervenção foi absolutamente inspiradora. E existe uma dificuldade que nós temos hoje, que é os sistemas voltados para a organização de acervos, eles são semelhantes às bibliotecas portuguesas. É o silêncio, de preferência, todos dentro da sua caixinha. E na realidade, nós temos que realmente nos inspirar na estrutura, na arquitetura da informação de outros sistemas, né? Dos sistemas que não são para usuários de bibliotecas. Então, eu acho que depois que nós assistimos a tua palestra, nós pensamos muito profundamente que hoje nós estamos trabalhando com a informação e não com o conhecimento. A minha questão, depois de ter feito esse tratado, a minha questão é, você conhece empresas que sejam capazes de dar consultoria para nos auxiliar a desenvolver os nossos catálogos, os nossos repositórios digitais, algum nicho de mercado que faça essa adaptação, ou nós temos que simplesmente esquecer os nossos atuais fornecedores e pensar em outras alternativas para os nossos catálogos? Nós temos uma dificuldade, porque os nossos catálogos, eles não são só catálogos, né? Eles gerenciam toda a rotina, né, de aquisição, empréstimo e tudo, mas realmente nós estamos muito dissociados
dessa arquitetura da informação que favoreça a inspiração e o acaso, né? Isso é uma pergunta difícil. Podem-me contratar quando quiserem que eu ajude. Não, mas fora de brincadeira. É muito difícil porque, obviamente, tem todo um sistema legado que é preciso manter, porque a funcionalidade da gestão da própria biblioteca está com base nesses sistemas. Aquilo que eu diria é que, para já, se calhar o imediato e no imediato, podem pensar formas de começar, aquilo que eu estava a dizer, de materializar aquilo que existe online. Pensem de que forma é que podem provocar as pessoas. Isso são coisas que não têm custo nenhum. É ser criativo, pensar. Criem sessões onde as pessoas, um dia por semana, onde as pessoas sejam convidadas a fazer barulho nas bibliotecas, a trabalhar em conjunto nas bibliotecas. É muito normal no mundo empresarial haver um dia, que normalmente é à sexta-feira, que são os Dress Down Fridays, que são os dias onde as pessoas não são obrigadas a ir de fato para as organizações. Façam que as vossas sextas-feiras sejam o dia do barulho. Não é necessariamente para as pessoas andarem a berrar na biblioteca, mas convidem as pessoas a fazer barulho, a interagir com as pessoas. Façam uma coisa, façam uma partida às pessoas, uma brincadeira. Troquem as etiquetas das estantes. E a etiqueta que tem livros de design, ponham a dizer que é livro de gestão. Façam as pessoas andar a ver livros que nunca teriam visto de outra maneira. Isto são coisas que não custam nada, mas que servem para provocar as pessoas. Do ponto de vista dos sistemas, Letícia, para tentar dar um pouco de resposta, eu acho que o importante é, das duas uma, eu não tenho muita ideia dos custos e o meu mundo não é bem o das bibliotecas, portanto eu não sei muito como é que são os sistemas de gestão. Mas podem fazer duas coisas, ou tentar criar um sistema paralelo que vos permita recolher esses comentários das pessoas. Entregou um livro, deixou o comentário. Só pode levar um livro se comentar o livro anterior, por exemplo. Encontrem formas criativas das pessoas. Se deixar um comentário, em vez de ter o livro em casa 5 dias, pode deixar o livro 10 dias. Qualquer coisa. Convidem e incentivem as pessoas a deixar comentários. Isso pode ser num sistema paralelo inicialmente. Mas se escolherem esse sistema paralelo, tentem logo escolher um sistema que interaja do ponto de vista de dados com os sistemas atuais. E outra coisa, aquilo que eu vou dizer pode ser uma grande asneira, vou-me arriscar muito a dizer isto, mas o WordPress é uma ferramenta open source, gratuita. Quem sabe será possível criar em cima do WordPress alguma coisa que vos permita não só gerir os livros, como também gerir toda esta interação à volta das pessoas. Toda a parte da interação já lá está. Portanto, seria uma forma de casar os dados e criar dentro do WordPress uma janela. Quem é que pode fazer isso? Provavelmente, do ponto de vista técnico, se calhar já são empresas do ponto de vista tecnológicas, de desenvolvimento de sistemas de informação, mas depois tem que ser, se calhar, vocês ou pessoas mais da área que sejam capazes de ver aquilo que vocês querem. Tem que ser vocês e, por favor, se o fizerem, envolvam as pessoas que trabalham com vocês ou para quem vocês trabalham. Não façam nada sem ir buscar e convidar os alunos e os docentes que vocês servem, porque depois são eles que o utilizam. O que é que eles gostam? Será que eles querem ter acesso a isto só quando entram na biblioteca? Ou querem ter um acesso online? Ou querem ter um acesso no iPad ou no iPhone? É extremamente importante refletir com eles sobre tudo isto e ver como é que isto depois pode funcionar passo a passo. Mais alguma questão? Eu não mordo. Bom, então agradeço a participação da Ana nesse nosso evento e passo a palavra para a mestre de cerimônias. Obrigada. Muito obrigada. Nossos agradecimentos a Ana Neves, a Ana Cristina de Freitas e Maria do Rocio Fontoura Teixeira por suas participações. Muito obrigada a todas.